Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 567. Chega de correntes. Localizar Alucard não foi uma tarefa difícil. Alexios já havia memorizado seu padrão de assinatura quando visitou pela última vez. Ele só precisou dar 2 saltos, um para sair de Nightingale e ir para a Terra e outro para chegar na assinatura energética de Victor. O homem oposto a Lilith era como um maldito farol, indicando que ele tinha consciência especial de Alexios. Alexios se aventurou pelo portal onde rastreou a assinatura de Victor e se viu em uma mansão em ruínas. Você veio mais rápido do que eu esperava, Alexios. Alexios virou-se para a voz e logo viu. Escuridão. Uma escuridão sinistra, totalmente abismal, desprovida de qualquer luz. Era como se alguém tivesse cortado toda a luz daquela parte da sala. Nem mesmo o luar podia penetrar ali. 2 olhos vermelhos sangue se abriram naquela escuridão e olharam para Alexios. Você estava me esperando. Alexios estreitou os olhos. Infelizmente, o homem não obteve sua resposta. Ele apenas viu um sorriso cheio de dentes afiados surgindo no meio daquela escuridão. O que você quer, Alexios? Um pouco cauteloso com toda essa estranha atmosfera, Aleixo falou. Você fez uma grande bagunça, Alucard. E Diablo contatou Vlad. Victor interrompeu Alexios. O homem estreitou ainda mais os olhos. Não era isso que ele ia dizer. Ele ia pedir a Victor que voltasse para Nightingale. Deixe-me adivinhar. Vários olhos vermelhos começaram a se abrir naquele abismo escuro, e esses olhos observaram Alexios. As criadas. A silhueta do corpo de Victor tornou-se visível. Uma cor vermelha misturada com tons de preto foi vista por todo o corpo, e Aleixo pôde ver que ele estava sentado em algum tipo de trono. Eu preciso voltar para Nightingale. Vlad vai retirar meu título de Conde Vampiro, e eu preciso parar de me intrometer na guerra, correto? A parte do título é discutível, mas você está correto com o resto. Oh! Um olhar divertido apareceu nos olhos de Victor. Você é definitivamente um bom subordinado, Alexios. Com apenas essas palavras, ele entendeu o que aconteceu. Suor frio brotou no rosto de Alexios. Alexios ficou em silêncio e não acrescentou nada sobre a observação de Victor. Naquele momento, ele sentiu uma estranha sensação de incongruência pairando em todo o seu ser. Olhando para aquela parte da sala, Alexios sentiu como se estivesse olhando para o próprio abismo. E a sensação era horrível. Mas mesmo com aquela sensação em seu corpo, ao olhar para a silhueta, uma sensação de orgulho passou por seu corpo. Sim, não tomei a decisão errada. Natalie está segura ao seu lado. Uma pergunta, Alexios. Sim. O que você acha que vai acontecer se você me levar para Nightingale? Nada vai acontecer. Vlad apenas falará com você e você terá que se afastar da guerra. O sorriso de dentes afiados cresceu ainda mais, Alexios. Se você me levar para Nightingale agora, a capital real vai queimar nas mãos das 3 condessas e suas herdeiras. O rosto neutro de Alexios muda para sério. Isso é uma ameaça, Alucard? Não. É uma declaração de fato. Afinal, eu vi isso acontecendo com meus próprios olhos. Os olhos vermelhos sangue de Victor mudam para um tom violeta por alguns segundos e depois voltam para vermelho sangue. Alexios apertou sua mão com força. O poder de Adonis. Despertou? Não, seria mais correto dizer que ele viu esse evento através das memórias de Adonis. Como o braço direito do rei, ele foi informado sobre os assuntos mais secretos do clã dos Condes Vampiros. Ponderando o cenário em que tal evento poderia acontecer, ele só podia imaginar uma maneira de tudo isso acontecer. Victor se recusará a retornar ao Nightingale. Eu então usaria meu poder e o traria de volta. Com sua personalidade teimosa, ele não dava ouvidos a Vlad. Conhecendo meu rei e seu estado atual, ele ficaria com raiva e pretendia, e conseguiria, segurar Victor até que o tempo estipulado no contrato com o Diablo terminasse. Mas isso, por sua vez, levaria aquelas 6 mulheres malucas a deixarem de lado suas inibições. O rosto de Alexios escureceu completamente quando pensou nessa grande possibilidade. Com o mesmo sorriso no rosto,
Victor continuou, você é um bom subordinado, Alexios. Leal, honrado e, o mais importante, você é um subordinado com visão, e eu respeito isso em você. Alucard, você não pode voltar sem causar problemas. Temo que seja muito tarde, Alexios. Tudo é tarde demais. Victor fez um gesto com a mão e algo pousou na frente de Alexios. Quando Alexios viu a cabeça decepada de um demônio, pensou na pior possibilidade. Você sabe onde está agora, Alexios Aliot? Não me diga. Alexios arregalou os olhos e saiu correndo da mansão para confirmar sua temida suspeita. Assim que ele saiu das paredes da mansão, seus olhos se arregalaram em choque. Ele nem se preocupou em esconder seus olhos especiais. A visão que entrou nos olhos de Alexios era um mar de cadáveres de demônios. A terra foi pintada com sangue de milhares de demônios mortos, corpos de demônios empalados por pontas de gelo, corpos cortados em pedaços e montanhas de vários cadáveres de demônios gigantes que tinham diferentes tipos de danos em seus corpos. Órgãos, sangue e ossos de demônios pintaram as paredes, o asfalto e os prédios do que já foi uma recente cidade humana. O cheiro do lugar era horrível, o cheiro de sangue e a sensação nauseante do miasma que emanava dos corpos dos demônios eram horríveis. Até Alexios teve que se esforçar para não vomitar ao vê-lo. Ele já tinha visto o inferno antes, mas não podia deixar de pensar que o inferno parecia civilizado em comparação com o que ele estava testemunhando agora. Alexios se virou e olhou para Victor, que estava parado a poucos metros dele. Como você executou tal carnificina em tão pouco tempo? Ele perguntou à criatura. E a criatura respondeu, olhando para a visão diante dela, enquanto seus longos cabelos negros esvoaçavam ao vento, eu só matei. Alexios ficou sem palavras. Como porcos para o matadouro, matei todos eles. Um por um. De um demônio para o outro. Um lacaio demoníaco de cada vez. O que você fez, Alucard? O que era necessário? A irritação tomou conta do corpo de Aleixo e ele gritou, e Lilith? Você não acha que fazendo isso, ela estará em perigo? Alexios nem mencionou a ideia de trazer Victor de volta agora. Com um olhar ao longe, ele viu o que restava de um monumento histórico do que restava da Rússia Sochi. Uma cidade antiga no Mar Negro, com uma população de mais de 300 mil. Este lugar se tornou apenas um grande depósito de cadáveres. Mas esse não era o problema. O problema era o local em que ele estava. Era onde o foco dos movimentos de Diablo era mais intenso. O rei demônio havia feito sua base em algum lugar dessas terras. Ou seja, eles estavam em território inimigo. Esse homem é louco. Ele está sozinho aqui. Quero dizer, ele está acompanhado por uns míseros poucos, mas ainda assim. Foi exatamente por isso que fiz isso. Eu sabia que no momento em que interviesse na guerra que os demônios estavam travando, Diablo entraria em contato com Vlad. E eu sabia o que Vlad faria a seguir e, por causa disso, tomei essas ações. Ele apontou para os cadáveres dos demônios eviscerados. Agora é tarde demais para resolver as coisas com palavras. Isso não faz sentido. Ele quase tocou Carranca em seu rosto. Ao fazer isso, ele apontou para os cadáveres dos demônios. Você está apenas colocando Lilith em perigo desnecessário. Você nem sabe onde ela está. Provocar Diablo desnecessariamente sem um plano é apenas pedir consequências terríveis. Victor olhou para Aleixo. Quem disse que eu não tinha um plano? Quem disse que não sei onde ela está? Alexios, eles sequestraram a filha de Morgana. E desde o momento em que a mulher chorou em meus seios desamparada, tudo a partir daquele momento foi decidido. Victor se virou e lentamente seu corpo começou a voltar ao normal, sua armadura completa sendo revelada, junto com sua pele. O que foi decidido? O que mais? Victor se virou e olhou para o homem. Eu iria resgatá-la e devolvê-la para onde ela pertence, um lugar que não é com Vlad, mas com sua mãe. Alexios estreitou os olhos ao sentir que várias figuras se aproximavam. Fiz uma promessa a mim mesmo, Alexios. Se vou seguir o caminho que discutimos no passado, o caminho de um líder. Alexios lembrou-se da conversa que tiveram.
Vou fazer do meu jeito. As figuras chegaram e revelaram-se vários homens e mulheres altas e bronzeadas. Cada um deles tinha corpos musculosos e armaduras de corpo inteiro feitas de couro. Apenas dois se destacaram como pontos doloridos neste grupo. Ambos tinham cabelos brancos e olhos azuis, provando que eram parentes de sangue. Lobisomens de elite, a própria guarda da rainha lobisomem. O segundo príncipe dos lobisomens, Anderson, e os dois descendentes do líder do clã Licos, Leone e Alicos. Este homem, ele tem trabalhado com o segundo príncipe desde o começo. Ao contrário de um certo alguém, desde o começo, não estive sozinho nesta guerra, Alexios. Mesmo quando eu ataquei os demônios do Vaticano, minhas criadas, alguém que admiro como guardiã, e uma ex-caçadora estavam comigo. As pessoas mencionadas exibiram pequenos sorrisos nas sombras de Victor. Eles sequestraram a filha de uma amiga minha, uma mulher que respeito muito. Passos foram ouvidos e, antes que alguém percebesse, a mencionada amiga, uma sucubus, estava perto de Victor. Morgana. E Jeanne. Alexios viu a loira parada ao lado de Morgana com uma expressão neutra no rosto. Eles sequestraram o irmão mais novo de um cara problemático que considero um amigo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Anderson. Alexios. Alexios olhou ao redor para o grupo de vampiros e lobisomens, duas raças totalmente hostis uma à outra, trabalhando juntas apenas pelo bem de uma pessoa. Desde o início, sentar e esperar que Diablo terminasse todo o seu grande plano não era uma opção. Devido às mudanças recentes de Vlad, eu esperava que ele atacasse os demônios sozinho, mas Diablo conseguiu detê-lo. Não sei o que aquele velho quer e não sei o motivo real pelo qual ele aceitou o acordo, e também não me importo. Um olhar sombrio apareceu no rosto de Anasis. Aquele demônio está fazendo ondas no mundo, e eu? Não vamos ficar parados e sermos arrastados por essa onda. Uma onda de escuridão irrompeu dos pés de Victor e se espalhou pela cidade. Os lobisomens atrás de Anderson se contorceram e ficaram em guarda, mas bastou um olhar de Anderson e eles voltaram ao normal. Logo aqueles lobisomens observaram em choque o que aconteceu a seguir. A sombra intimidadora absorveu todo o sangue e cadáveres espalhados pela cidade. Ah! Muito obrigado pela comida. O mestre tem um novo suprimento de almas. Ei, tio. Roxane estava muito feliz. Victor sorriu internamente enquanto externamente falava com o mesmo tom neutro, mas que continha toda a seriedade que conseguiu reunir. Eu me recuso a jogar o jogo de outra pessoa. A sensação de ser arrastado para algo que você não quer fazer parte é simplesmente irritante. Victor pensou. Alexios Aliot, a mão direita do rei vampiro. O que há com o tom formal de repente? Alexios se perguntou internamente. Diga ao rei vampiro, Vlad Dracul-Teps, estas palavras. Victor puxou um contrato mágico de cor preta das sombras. Isso é. Como ele tem isso? Só o rei pode ter isso. Os únicos que sabem a localização desses contratos sou eu, meu rei, é. Alexios olhou para Jeanne e Morgana. Vendo o leve sorriso no rosto de Jeanne, Alexios quis gritar agora. Essa mulher. Claro, ela sabia. Ela era maldita rainha antes. Só de pensar na dor de cabeça que ele vai ter quando chegar em casa. Eu quero me aposentar. Antes que pudesse reclamar mais, lembrou-se, o contrato só pode ser quebrado com a permissão do rei. Mas o que aconteceu a seguir destruiu totalmente os pensamentos de Alexios. Conde Alucard, nego todos os privilégios concedidos pelo título de Conde Vampiro. O contrato preto de repente se abriu e começou a brilhar. O líder do clã Alucard, Victor Alucard, através de todas as testemunhas presentes, nego meu status de Conde Vampiro. O contrato começou a brilhar mais forte, e a assinatura com o nome de Victor começou a desaparecer. Como ele fez isso? Alexios gritou em choque interno. Victor sentiu um orgasmo de existência agora. Ele nem havia percebido que sua existência odiava estar preso a alguma coisa. Sem mais correntes. Aquele pensamento ecoou por toda a existência de Victor, e sem que Victor soubesse,
Aquela afirmação existencial causou mudanças dentro dele. Victor riu internamente de orgulho. Sério, Afrodite foi uma das melhores coisas que poderia acontecer na minha vida. Quem diria que eu pensaria isso hoje em dia? Como deusa, apesar de não ser uma deusa da morte, ainda era muito experiente em almas. Ensinar Victor a proteger sua alma para que o contrato da bruxa não pudesse prejudicá-la foi uma simplicidade absoluta. Sem mencionar que a alma de Victor era várias vezes mais forte do que na época em que ele assinou este contrato e disse que a alma estava ficando mais forte a cada dia que Victor passava comendo esses demônios. Victor tinha acabado de dar um tapa na rainha das bruxas em Vlad. O contrato flutuou para Alexios, e o homem o pegou. Até outro dia, Alexios. Victor se virou, olhando para Anderson, e assentiu. Anderson entendeu o gesto de Victor e olhou para os subordinados que sua mãe lhe emprestara. Victor então se virou para olhar para Gianni, Morgana, Eduardo e Leona. Vamos. Victor e Anderson falaram simultaneamente, e logo todo o grupo desapareceu da vista de Alexios. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 568. A maçã não cai longe da árvore. Uma mulher caminhava em um corredor escuro, com a cabeça coberta por uma bolsa completamente preta, e dois demônios a escoltavam por trás. Chegando ao final do corredor, eles chegaram a uma porta com dois guardas demoníacos parados na frente da porta. Os guardas olharam para os duques demônios, assentiram e a porta se abriu. Lado de dentro. O duque demônio empurrou a mulher e ela caiu na sala. O duque demônio removeu a bolsa da cabeça da mulher, revelando que a mulher era Lilith Epis, filha de Vlad. Sua expressão era horrível, e pura intenção assassina foi vista nos olhos vermelhos sangue da mulher. O duque demônio não parecia se importar com os olhos da mulher. Em vez disso, ele tinha um desejo sombrio de perpetrar todas as formas de tortura psicológica e física sobre ela, mas, infelizmente, o próprio rei proibiu tal ato. E aquele demônio não teve coragem de provocar a ira do rei demônio. O duque se virou e a porta se fechou. Lilith, você está bem? A mulher olhou para cima para notar os dois olhos azuis com padrões mágicos que pareciam estar flutuando através dos olhos da garotinha. Eles fizeram algo com você? Emily Moriarty, a filha da rainha das bruxas, perguntou com preocupação. Não, eles não o fizeram, eles apenas me trancaram naquele quarto por quem sabe quanto tempo. 2 dias. A voz de um menino soou de outra parte da cela. A menina e a mulher olharam para a voz e viram um menino sentado na cama com um livro na mão. O menino tinha pele cor de chocolate, cabelos pretos penteados para cima e olhos pretos, e seu traje de criança foi substituído por uma simples camisa branca e shorts pretos. Thomas Fenrir, o terceiro filho do rei lobisomem. Você ficou preso naquele lugar por 2 dias. Como você sabe disso? Não temos relógios aqui nem nada do tipo. Relógio interno. Eu sigo um padrão de vida muito controlado pela minha mãe. Durmo e acordo em horários específicos. Por isso, posso deduzir o tempo que você esteve lá. Ele falou em um tom neutro enquanto ainda olhava para o livro. Parece uma vida sufocante. Lilith não pôde deixar de cantarolar quando se levantou e se sentou na cama. Ela olhou para as 2 algemas feitas de material puro em suas mãos e pés com desdém. Ela coçou um pouco a garganta, sentindo um pouco de sede. Felizmente, os demônios forneceram necessidades básicas para a progenie real de cada facção. Por causa disso, ela não estava com tanta fome, mesmo que não fosse o sangue de alta qualidade que ela estava acostumada a beber. Você acha? Eu acho que é bem normal. Emily falou. Minha mãe faz a mesma coisa comigo. É melhor do que ficar sozinho e ser incompetente. Eca. Lilith, por algum motivo, sentiu-se ofendida com aquelas palavras. Sim, ela não era inútil, ela havia sido treinada quando era mais nova, mas com o passar do tempo, ela foi apenas mimada pelo pai, por isso, estava longe da competência dos 2 filhos. Leia mais capítulos primeiro em novelbeam.com. Apesar de muito jovem, Emily era como uma ferramenta de busca viva.
Ela tinha um vasto conhecimento em sua cabecinha, desde as coisas mais inúteis até feitiços complexos. Ela não era filha da rainha das bruxas à toa. Ela era muito esperta. Thomas, apesar de ser um jovem rude e brutalmente honesto, era muito bom em ver segundas intenções. Como esperado de Tisson Wolf Wolf Queen, Taza, uma mulher que em sua terra natal foi descrita como uma mulher má. É bastante óbvio que a rainha o ensinou pessoalmente. O menino pode parecer inocente, mas era um assassino nato. De alguma forma, parece que eu sou a criança aqui. Lilith sentiu um forte ataque em seu orgulho ao ver esses dois herdeiros. Um tempo se passou, e Emily, que tinha visto que Lilith estava bem e não havia sofrido nada, voltou a importunar Thomas. Para desgosto do menino. Emily Moriarty. A voz dos guardas que estavam do lado de fora foi ouvida. Logo a porta se abriu, e um homem alto de pele totalmente vermelha, dois chifres na cabeça e olhos dourados entrou. É sua vez. Hugh, você pode parar com essas ameaças inúteis. Minha mãe não fará nada enquanto você não me tocar. Emily fez becinho. Ela estava cansada daquele lugar escuro e fedorento. Lilith e Thomas não reagiram muito. Thomas já havia passado por isso antes, e Lilith havia passado por isso recentemente. Mas não era como se eles gostassem, principalmente Lilith, que nunca havia sido presa na vida. O demônio apenas olhou para Emily com um olhar seco. Hugh, tudo bem. A garotinha bufou e caminhou em direção ao demônio. Pare. Coloque as mãos para frente. Estamos falando sério. Olhe nos meus olhos. Ela apontou para si mesma. Eu não consigo nem manter um encantamento básico como este ativado. A prova disso é o círculo mágico espalhado em meus olhos. Minha magia não funciona aqui. Coloque suas mãos para frente. O guarda falou em um tom mais firme. Ah! A garotinha apenas suspirou e obedeceu. Logo o guarda removeu um par de algemas semelhantes às de Lilith e as colocou nos pulsos de Emily. Feito. Ela perguntou. Pernas também. Pelo amor dos sagrados unicórnios fumantes de crack. Olhe para minhas pernas curtas. Você acha que eu posso fugir de um demônio sem minha magia? Eu sou praticamente uma garota humana comum de 12 anos agora. Ponto nenhum humano comum de 12 anos pode olhar para um demônio e dizer isso. Lilith e Thomas pensaram ao mesmo tempo. Mutar. O demônio grunhiu em visível aborrecimento. Ele não queria lidar com essa criança. Só não faça nada engraçado. Mu, eu vou me comportar. Ela acenou com a cabeça enquanto suas duas caudas gêmeas flutuavam. Tenha cuidado, Emily, Lilith falou. A garotinha olhou para o vampiro e falou com um sorriso inocente, claro. Logo uma criança saiu da sala escoltada pelo demônio. No momento em que eles saíram da sala e se afastaram da visão dos dois guardas entrando em outro corredor, o demônio da frente parou de andar, virou-se e abaixou a cabeça em respeito. Peço desculpas por minhas palavras grosseiras, Lady Emily. Não se preocupe com isso, você fez um bom trabalho. Leve-me para a aula, ok? A garotinha falou com o mesmo tom inocente de antes, mas desta vez uma certa seriedade estranha para uma criança estava presente. Se havia algo que valesse a pena mencionar sobre essa mudança de atitude, era que os dois círculos mágicos que flutuavam quebrados nos olhos de Emily agora estavam totalmente consertados, exibindo totalmente sua complexidade e letras pequenas que eram quase invisíveis, se não totalmente focadas. Os olhos de Emily brilharam ligeiramente e uma energia branca cobriu seu corpo. Logo todo seu corpo estava completamente limpo. Era evidente que ela havia usado um feitiço limpar, um feito que impressionaria a maioria das bruxas, mesmo que fosse um simples feitiço básico. A garotinha iniciou o feitiço apenas com sua intenção. Ela não precisava murmurar algo ou formar um círculo mágico como a maioria das bruxas costumava fazer. Ela apenas pensou nisso, e a mágica aconteceu. Ela era de fato a filha da rainha das bruxas. Afinal, apenas a rainha das bruxas poderia fazer algo assim. Ah, finalmente estou limpo, mesmo que haja um banheiro naquele lugar. Usar a mesma roupa todos os dias é nojento. Mais uma vez. Peço desculpas pela inconveniência. Está tudo bem.
Isso deveria ser um sequestro afinal, e o lugar em que estamos já é muito gentil comparado a uma prisão normal. Lidere o caminho. Claro, por favor, me acompanhe. O demônio novamente começou a andar na frente com Emily atrás dele. E essa atitude por si só levantaria suspeitas. Afinal, que tipo de prisioneiro seguiria o guarda? Deveria ser o contrário. Infelizmente, havia poucos demônios neste lugar, a maioria dos quais eram demônios cientes dos objetivos e planos de seu rei. Mesmo os dois guardas parados na frente da cela dos prisioneiros estavam em um nível baixo em termos de força. Entrando em uma sala, o guarda demoníaco falou: leve o tempo que precisar. Milímetros. Emily assentiu e logo o guarda desocupou a sala. Emily olhou em volta e viu uma sala muito mais confortável do que a anterior, mas não se importou com isso, pois seu foco estava em um objeto que parecia um cubo azul sobre a mesa. Ela caminhou até a mesa, sentou-se na cadeira e tocou delicadamente o objeto. No momento seguinte, uma tela flutuante apareceu na frente dela, mostrando o rosto de alguém. Mãe. Querida, minha filha amada, você está bem? Eles estão te tratando bem? Se Vlad, ou qualquer pessoa familiarizada com esta mulher visse as expressões em seu rosto agora, eles ficariam profundamente chocados. A mulher agora não era uma rainha ou líder de uma facção inteira que detinha o monopólio de todos os itens mágicos vendidos em todo o mundo. Ela era apenas uma mãe amorosa. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Emily. Ela não se incomodava com a demonstração de afeto da mãe, pois, desde que ela se lembrava, a mulher sempre a tratará assim. Eles não fizeram nada comigo, estou sendo bem tratado aqui. Isso é bom. Sobre o plano. O olhar amoroso no rosto da rainha mudou para um mais severo. Tudo está indo conforme o planejado. Consegui me aproximar de Thomas Fenrir e Lilith Epes. Não tive problemas com Lilith Epes, e ela é surpreendentemente fácil de lidar. Só estou tendo problemas com Thomas, já que sua criação não é normal. Ele foi criado para ser um príncipe, mas também um assassino, e é muito cauteloso. Eu esperava isso. Tazai não deixa pontas soltas. Ela falhou com seus dois primeiros filhos porque os deixou serem cuidados por Volk, mas o terceiro parece estar pessoalmente sob seus cuidados. Evie falou. Mãe, Emily chamou sua mãe em voz muito baixa. Sim. Quanto tempo devo ficar aqui? Eu sei que toda essa farsa é para que a neutralidade de Akane não seja afetada no futuro, mas... Você sente falta de casa e quer aprimorar sua magia, Evie falou gentilmente. Tudo que Evie conseguiu foi um aceno de cabeça de Emily. O motivo de Emily não se mostrar ao público era muito simples. Ela tinha tudo em casa. Literalmente falando, ela tinha tudo. O que quer que ela quisesse, sua mãe poderia adquirir facilmente. Ela só se envolveu pessoalmente nesse problema a pedido de sua mãe, que ela aceitou de imediato. Sua mãe nunca lhe pediu nada em sua vida. Ela foi a mulher que lhe ensinou tudo. E embora fosse rígida e exigisse disciplina, também era muito amorosa. Portanto, ela nunca sentiu que não era amada. Na verdade, foi o oposto. Ela sentiu que sua mãe faria tudo por ela. Por causa disso, ela nunca se interessou pelo mundo exterior. E apesar de estar longe de sua mãe nem filha estavam preocupadas. Tecido neste vestido que Emily estava usando tinha encantamentos suficientes para causar um tremendo desastre natural. A rainha das bruxas não brincou com a segurança de sua filha. Proteção mental, resistência que pode atingir o ponto de invulnerabilidade, proteção da alma, proteção contra influências externas que podem manipular o comportamento da garota. Imunidade completa ao miasma demoníaco e resistência completa a todos os danos elementares. Esses foram apenas alguns dos encantamentos no vestido da menina. Todos esses encantamentos eram alimentados por uma pedra mágica muito rara que existia apenas na coleção da rainha. Uma pedra mágica que era algo como um reator nuclear ambulante. Embora não fosse necessário, pois a própria Emily tinha uma das maiores piscinas de mana da história arcana, rivalizando completamente com a atual primeira filha Selena. O que era ridículo de se pensar, afinal, ela tinha apenas 12 anos.
Não se preocupe, filha. Em breve, você estará em casa. É? Um certo homem arrogante está vindo para resgatar Lilith. Ponto Alucard. Evie pensou internamente. Ela conhecia o homem. A razão para isso foi que um dia sua mãe chegou em casa e saiu jogando maldições no nome do homem. Ela nunca tinha visto alguém capaz de irritar tanto sua mãe, que geralmente era calma e controlada. Por isso, movida pela curiosidade, resolveu pesquisar sobre o homem, e ao ver a gravação do encontro de seres sobrenaturais onde ele apareceu, ela ficou sem palavras. Ela nunca tinha visto alguém tão perfeito antes. Era como se ele fosse um deus da beleza, mas o homem era claramente um mortal. Mas este lugar não está escondido? Sim, mas ainda há maneiras de aprender sobre este lugar. Lembra o que eu te ensinei sobre os progenitores dos vampiros? Eles são capazes de armazenar almas e ler as memórias dessas almas. Sim, porque essa habilidade é muito difícil de neutralizar. Não é irreal para ele descobrir este lugar facilmente. Sem contar que ele não está agindo sozinho. Evie estreitou os olhos para a tela. Por alguma razão, Volk não interferiu na guerra. Ele foi para outro lugar. E até a própria Taza não estava isenta disso. A rainha e o rei dos lobisomens focaram sua atenção em um local completamente diferente. Ponto pelo olhar no rosto da minha mãe. Ela parece muito curiosa sobre isso, mas ainda não encontrou nada, o que é uma surpresa, considerando os recursos espalhados por todo o mundo neste momento. O único pensamento de Emily foi que se tratava de uma interferência do panteão. Afinal, ainda que sua influência fosse significativa no mundo imortal, o mesmo não poderia ser dito dentro dos diversos panteões. A rainha tinha poucos toupeiros nesses lugares, a maioria deles sendo deuses que não eram muito influentes. Embora eles não venham resgatar o garoto pessoalmente, eles estão enviando vários lobisomens e elfas de alto nível. Os anjos também estão se movendo muito mais ativamente agora que limparam a África do Sul e a Europa. Pequenos conflitos estão acontecendo em todo o mundo. Os lugares que têm mais paz atualmente são os lugares onde os panteões chamam de lar, como Grécia, Japão, Egito, etc. Os demônios foram forçados a recuar para a China antiga e as ruínas russas. Diablos está ocupado com esses assuntos, mesmo sendo um grande líder. Ele não pode se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Algo grande está prestes a acontecer a qualquer momento, e eu não quero você neste lugar quando isso acontecer. Portanto, quando aquele homem arrogante chegar, tente ficar ao lado dele e ser resgatado também. Tudo bem, mãe. Ela sentiu como uma boa filha ouvindo a mãe. O rosto de Evie mudou para extremamente sério. Ouça-me, filha. Sim. Ela estremeceu um pouco com o tom sombrio de sua mãe. Ela nunca tinha visto uma mulher assim. Não fique estranhamente perto desse homem. Ele tem uma observação muito aguçada. Você pode facilmente enganar Lilith Thomas. Um é ingênuo e o outro, mesmo que tenha sido treinado para ser um assassino, ainda é uma criança. Taza é muitas coisas, mas ela não é cruel com seus filhos. Mesmo tendo uma educação rígida, ele sempre foi protegido também. Evie pensou internamente. O mesmo cenário não acontecerá com aquele homem. Você entendeu? Sim, mãe. Ela acenou com a cabeça com uma cara séria. E outra coisa. Ela olhou para a mãe. Não se apaixone por ele. Mãe. O rosto da garota ficou vermelho puro. Eu não vou me apaixonar. Ela praticamente gritou quando se levantou da cadeira. Abaixe sua voz e sente-se. Ela ordenou como uma mãe instruindo sua filha. A garotinha fez exatamente isso. Eu não estou brincando, minha filha. Emily olhou confusa para a mãe. Estou sendo honesto e cauteloso. Mesmo eu que vi deuses da beleza pessoalmente me senti ligeiramente afetado por seu charme. Ela não queria admitir, mas por alguns segundos, ela foi pega pelo charme daquele homem, que foi uma das razões pelas quais ela ficou tão irritada também. É? Emily olhou para a mãe como se tivesse crescido outra cabeça ou algo assim. Charme é uma das formas de poder mais perigosas neste mundo. Lembra das minhas lições sobre Afrodite? Sim, a mãe disse para nunca estar na presença de Afrodite no futuro sem ter um feitiço que resista ao seu encanto.
Afrodite foi listada na lista de pessoas perigosas apenas por existir para Evi. Seus próprios conceitos de beleza, amor e sexualidade eram extremamente perigosos para seres sencientes e mortais. Ela poderia fazer uma lavagem cerebral em massa, e todos seriam seus servos leais. Evi assentiu e avisou a filha: trate esse homem como se ele fosse uma versão masculina da deusa Afrodite. Emily abriu os olhos em choque. Quando estiver na presença dele, certifique-se de manter o vestido que fiz para você o tempo todo. Ele deve protegê-lo da influência desse poder. Sim, mãe. Emily assentiu com seriedade. Olhando para a filha, ela ainda se sentia preocupada. Todos poderiam tomar precauções contra Charme, mas essa era uma força que era simplesmente muito problemática para se opor. Mesmo que Afrodite não usasse esse poder, a própria beleza da mulher, sua personalidade e a forma como ela agia poderiam deixar as pessoas encantadas por ela, mesmo que ela não tentasse. Charme era uma palavra muito simples para ser descrita como controle da mente. Sim, se a deusa quisesse, ela poderia fazer isso, mas não era aí que a força do charme exercia a maior parte de seu poder. Foi através das pequenas interações, dos olhares, dos sorrisos. Se você encontrar alguém na rua, e essa pessoa estiver bem vestida e deslumbrante, sua impressão inicial dela será instantaneamente boa. O charme funcionava assim, mas era um efeito estável e passivo e não muito agressivo. E se você combinasse charme com carisma, o efeito daquele poder invisível que existia em todos os seres só aumentaria ainda mais. Vendo o rosto de sua mãe, Emily disse: não se preocupe, mãe. Eu entendo perfeitamente os perigos do charme. Você me fez passar 3 anos da minha vida apenas aprendendo a resistir e identificá-lo. Eu não vou falhar, confie em mim, mãe. Ela sentiu com confiança. E daí que ele é bonito. Eu não vou cair facilmente nessa armadilha, Umph. Ah, estou confiando em você. Assim que você sair deste lugar, meu contrato com o diabo será concluído e meus planos serão concluídos. Claro, você terá que fazer um último ato para que tudo funcione. Ser mais crível, mas isso é tudo. Hugh, por favor, não me diga que eu tenho que chorar, eu sou ruim nisso. Você não precisa chorar. Evie riu divertida quando viu o rosto de sua filha. Graças a Deus. Ela suspirou aliviada. Quando você sair daqui, entre em contato comigo, que eu começo a parte final de tudo. Cuide-se, minha filha. E saiba que se algo acontecer, apenas destrua tudo, e você vai lidar com as consequências. Emily terminou o que a sua mãe estava prestes a dizer. Você entendeu? Evie deu um sorriso divertido. Um sorriso que sua própria filha compartilhou. Como diz o ditado, a maçã não cai longe da árvore. Emily Moriarty era muito parecida com a mãe. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 569, um poder problemático. Sim, você se lembra quando Emily disse que não cairia em uma armadilha, que entendia os perigos do charme, que sua mãe deveria confiar nela e que ela não falharia. Boom! Um buraco se formou na parede e um homem alto com longos cabelos negros logo foi visto. Ei, mulher problemática, eu vim para te salvar. Alucard. Lily gritou em choque. Olhando para o homem ridiculamente bonito na frente dela, ela percebeu que a imagem em um dispositivo não poderia ser comparada com a coisa real. Ele era bonito. Errado. Seria um eufemismo tentar colocar um adjetivo para descrever a aparência desse homem. Ele estava além do conceito de bonito ou atraente. Ele era sobrenaturalmente atraente aos olhos dela. Esse é um adjetivo apropriado. Ela pensou consigo mesma, inconsciente de seus próprios pensamentos devido ao seu estado de choque. E ela também percebeu algo. Pela primeira vez em seus 12 anos de existência, Emily havia falhado em algo. E não foi um pequeno fracasso. Ela falhou total e espetacularmente, um fracasso tão grande que ela sentiu vontade de se enterrar em um buraco e nunca mais sair dele. Só seres oniscientes sabiam como ela estava envergonhada por ter dito aquelas palavras. Bandup, Bandup. A prova dessa vergonha era seu coração batendo descompassado e seu rosto vermelho brilhante.
Não é de admirar que minha mãe tenha dito isso para mim. Ele nem falou comigo, e eu já estou agindo assim. Posso fazer ele virar meu pai? Evie rapidamente balançou a cabeça várias vezes e apagou o último pensamento, mas não conseguiu evitar que sua cabeça esperta imaginasse uma cena de sua mãe junto com aquele homem. Pare. Ela balançou a cabeça com mais frequência, e suas caudas gêmeas estavam involuntariamente atingindo Tomás e irritando o menino. Para o bem ou para o mal, Evie era uma garota com uma imaginação muito potente, e era daí que vinham suas habilidades em magia, um gênio incrível mesmo para os padrões das bruxas. Mas, apesar de ser uma menina ingênua com uma imaginação hiperativa, ela ainda era uma menina disciplinada e não esqueceu os avisos de sua mãe. Usando rapidamente a magia do vestido, ela ativou o resto da proteção que tinha no vestido. E ela esperou que a magia fizesse efeito. Tizuploai do capítulo 1 @novelbean.net. Nesse momento, os dois demônios entraram na sala e encararam o homem à sua frente. Alucard. Os demônios rapidamente superaram o choque e tentaram fazer algo, mas... Tink. O som de uma arma sendo embainhada foi ouvido. Muito devagar. A imagem de Victor que estava no buraco começou a sumir como se fosse uma miragem, e o homem apareceu no meio da sala. Só agora todos perceberam a lâmina ridícula que ele segurava. No momento em que ele disse isso, o mundo pareceu registrar seus movimentos, e os corpos dos demônios foram cortados em vários pedaços. O choque absoluto caiu sobre os rostos dos três filhos das figuras mais proeminentes do mundo sobrenatural. Eles não podiam ver nada. Nada. Dois demônios de alto nível morreram tão fácil. Lilith, Thomas e Emily sabiam que esses demônios não eram fracos, pois foram colocados em guarda por um motivo. Olhando para o rosto neutro e desdenhoso daquele homem para demônios mortos, o pequeno coração de Emily palpitou. Quando a mágica funcionará? O encantamento da minha mãe está com defeito. Por que não está funcionando? Nesse momento, Victor voltou-se para Lilith. Gole. Inconscientemente, a mulher engoliu em seco ao ver o olhar de Victor. Seu coração estava batendo forte. Já faz um tempo desde que ela viu o homem, e de alguma forma ele era ainda mais bonito. Que porra! Como isso funciona? Ela não tinha dúvidas de que Victor era mais bonito do que ela agora. Apesar de pequena, ela ainda tinha o sangue de uma súcubo, e ela tinha o sangue de uma progenitora, então ela era obviamente linda, sabe? Mas parece que aquele homem odioso estava em um nível completamente diferente. Quanto tempo você vai me observar? Precisamos ir. Lilith acordou de seu estupor. Sei como. Por quê? Seus sentimentos estavam totalmente em caos, e várias perguntas estavam sendo feitas em sua cabeça agora. Infelizmente, ela não tinha tempo para isso. 4 figuras entraram na sala e olharam em volta preocupadas até que viram o menino sentado, olhando para o vampiro em estado de choque. As 4 figuras de homens cor de chocolate aproximaram-se do menino e disseram, Sua Alteza. O menino também acordou de um estupor e olhou para os homens ajoelhados, e a compreensão surgiu em seu rosto ao notar os rostos familiares dos assassinos liderados por sua mãe. Garotos. Vocês estão com os vampiros? Thomas perguntou, mas infelizmente eles não tiveram tempo de dizer nada porque a voz de Alucard caiu novamente. Como está a situação lá fora? Uma pergunta simples, mas que continha uma autoridade que nem mesmo esses lobos experientes ousavam ignorar. Eles viram o destino das pessoas que foram contra esse homem, e vale a pena mencionar que não foi um destino bonito. Os 4 homens ignoraram Thomas, para a surpresa deste último, e olharam para Alucard. Anderson, os irmãos Licos e nossos outros companheiros estão enfrentando as hordas de demônios junto com os humanos. Meu irmão está aqui? Thomas pensou, um pouco surpreso. Os 2 vampiros estão lidando com a chave de Salomão 29, Astaroth, e a chave de Salomão 24, Naberius. Victor estreitou os olhos. Antes de invadir este lugar, ele sentiu uma gigantesca presença malévola. Esse demônio parecia estar no mesmo nível de Baal, e era estranho que esse demônio ainda não tivesse intervindo. Na verdade, esta presença misteriosamente desapareceu completamente.
Victor refletiu. Pegue seu príncipe. Precisamos sair daqui agora. Ele ordenou. E por causa de seu carisma natural e atitude, os lobisomens inconscientemente responderam, sim. Isso não era incomum no mundo sobrenatural, já que tudo o que importava era a força. Mas esses lobisomens que não respondiam a ninguém além de seus alfas estavam agindo dessa maneira em relação a Alucard. Lobisomens que foram treinados pessoalmente pela rainha lobisomem. Confie em Thomas, ele sabia como sua mãe era assustadora. Droga, nem mesmo Volkfenrir, seu pai, poderia fazer aqueles guerreiros agirem assim. E ele era o maldito rei dos lobisomens. Aqueles lobisomens assassinos eram leais apenas a Taça, apenas a ela. Ver os subordinados de sua mãe agindo assim com Alucard fez com que o menino inconscientemente colocasse Alucard na mesma altura de sua mãe. Essa demonstração só deixou Emily ainda mais constrangida e com as bochechas coradas. Ela olhava impotente para aquela vampira. Percebendo o que estava fazendo, ela balançou a cabeça novamente para tirar esses pensamentos de sua cabeça. Ela colocou mais mana em seu traje, mas não funcionou. Ponto 1. Magia. Olá. Você está quebrado. Porque isso não está funcionando. Caramba. Mal sabia Emily que a magia estava funcionando. Mesmo que Afrodite estivesse aqui agora e tentando ativamente enfeitiçar Emily para controlá-la. Seria uma tarefa árdua de conseguir. Mas, como dizia a mãe, o encanto era muito mais do que uma forma de controlar a mente de alguém. Não era uma habilidade, mas um aspecto fundamental da socialização e do mundo. Uma pessoa poderia olhar para um diamante exótico, achá-lo bonito e pensar que havia um encanto naquela pedra. Como uma garotinha que nunca tinha visto alguém tão bonito antes, ela ficou completamente surpresa, e quando viu seu lado dominante agindo como um príncipe encantado que resgatou a donzela em perigo, a imaginação selvagem da garota correu loucamente. Sinto muito, Sua Alteza. Um homem grande e musculoso se aproximou do menino e o segurou em um carrinho de princesa. O rosto de Thomas imediatamente mostrou aborrecimento e constrangimento. Ponha-me no chão. Essa foi a última coisa que ouviram do menino antes que os 4 lobisomens desaparecessem. Fique. Lilith parecia que ia dizer algo, mas antes que ela percebesse alguma coisa, ela viu sua visão mudar, e agora ela estava sendo afastada de onde estava por Victor. E tudo que ela ouviu foi o som de algo quebrando e 2 mãos aparecendo onde ela estava. Do ponto de vista de Emily, ela só viu relâmpagos e, de repente, Lilith estava em outro lugar, provando que a velocidade que Alucard usava agora era muito mais rápida do que demonstrada antes. TSK, eu esqueci o quão problemático era lidar com alguém que tinha poderes do clã Fulger. Uma voz ecoou onde estavam as mãos demoníacas. Lentamente o corpo do homem começou a aparecer, e logo apareceu o aparecimento do demônio que tinha vindo atrás de Emily anteriormente. Segunda chave de Salomão, nível 2, Agares. Alucard falou com os olhos estreitados. HMM. Inesperadamente, poucas pessoas conhecem essa minha forma. Kaguya, cuide dela para mim, sim, deixe conosco, mestre. Poucas pessoas têm como amigo um ex-general demoníaco que por acaso conhece todos os duques demoníacos mais importantes. Antes de tudo isso começar, Ruby e Victor levaram Morgana para o mundo humano, especificamente as bruxas subterrâneas que Victor estava brigando com Esther, e pediram a eles que levassem uma memória específica de Morgana. Essa memória foi a aparição de todos os duques demônios que ela viu. Logo depois, Scartache pediu a Morgana que fizesse um relatório detalhado sobre o que ela sabia de cada duque demônio. Victor fez questão de memorizar todas essas informações em sua cabeça. Oh, isso é verdade. Ela ainda está viva em algum lugar, hein? O demônio falou enquanto tocava seu queixo em um gesto, e no meio desse movimento, sua mão sumiu e apareceu atrás de Victor, mas tudo o que conseguiu alcançar foram rastros de raios. Você tem um poder problemático, demônio. Ele virou o rosto calmamente para Victor. Posso dizer o mesmo de você. Oh! Onde está a princesa? Ele levantou uma sobrancelha curiosa. Quem sabe? Victor deu de ombros.
Parece que eu tenho que te perguntar um pouco rudemente então. Os olhos do demônio brilharam mais e de repente ele apareceu ao lado de Victor. Victor colocou Junketsu na frente dele e ouviu o som de dois metais colidindo. Uma rajada de ar que se originou do encontro das garras do demônio e da colisão do punho de Junketsu se espalhou por toda a sala. A capacidade de interagir e andar em outro plano de existência. De fato, um poder muito problemático. TSK, essa mulher não pode evitar dar spoilers sobre os outros. Normalmente, essa é a parte em que você fica surpreso. Acredite em mim, eu sou. O sangue começou a cobrir a espada de Victor. Vendo isso, o demônio retirou a mão, pois sabia o que aconteceria quando interagisse com o poder do sangue do progenitor de um vampiro. Em velocidade invisível a olho nu, Victor colocou a mão no punho de Junketsu, cortou em direção ao demônio e rapidamente embainhou Junketsu novamente. Vários cortes vermelhos foram vistos na frente dele, mas o demônio já havia desaparecido. TSK, problemático, mestre, apenas ataque-o. Mate aquele demônio com a sua existência, Roxane exclamou com intenção assassina. Ok, precisamos que ela se acalme. Ela está muito animada, Bruna comentou. Apenas ignore a besteira dela. Ela está bêbada, Big falou. Bêbada. Maria olhou para Big como se o gorila tivesse crescido uma segunda cabeça ou algo assim. Victor absorveu muito sangue e almas demoníacas, coisas que são muito deliciosas para ela. E devido à sua conexão com Victor, ela sentiu isso também. Ela bebeu demais de sua bebida favorita, e agora ela está bêbada. É a primeira vez que vejo um vampiro ficar bêbado por beber muito sangue. Eve falou. Bem, ela não é apenas uma vampira, o gorila disse. Se você colocar em palavras, Roxane era mais como um híbrido dríade, vampiro. Devido à natureza especial de Roxane ao gorila, era difícil dizer, mas mesmo que Roxane estivesse ali na frente deles, ela podia interagir no mundo real com a carne. O gorila sabia que este não era o corpo real de Roxane, mas apenas algo como um avatar de sua forma humanoide. O próprio gorila nem poderia ser considerado vivo no sentido próprio da palavra. Ele era um espírito guardião que nasceu junto com Roxane para protegê-la. Ele poderia projetar carne e corpo no mundo real assim como Roxane, mas sua verdadeira aparência é a de um espírito guardião. Onde estou? As criadas e o gorila olharam para Lilith, e houve um momento de silêncio até que Evie tomou a iniciativa junto com Bruno e começou a explicar para ela o básico dizendo que ela estava nas sombras de Kaguya. Embora Victor parecesse ter uma expressão preocupada, só ele sabia o quão sério isso era. Este era um demônio de nível 2, um demônio capaz de andar em outros planos de existência. Esse era um poder que fazia de uma pessoa um assassino perfeito. Mesmo que esse poder tivesse uma fraqueza óbvia, ainda era problemático de lidar. Ele e eu não podemos atacar um ao outro até que ele apareça neste plano de existência. Essa é a fraqueza de que Morgana falou. Ele agradeceu muito ao ex-general, pois enfrentar esse tipo de inimigo cegamente é pura estupidez. Mesmo com sua velocidade, ele mal conseguiu reagir ao ataque anterior. Isso é mais problemático do que o teletransporte. O teletransporte movia uma pessoa do ponto A ao ponto B, mas esse tipo de poder apenas camuflava toda a existência do demônio em outro plano, e por isso, quando ele atacava, não havia uma pequena pausa como haveria no caso de um teletransporte. Agares olhou para Victor. Do seu ponto de vista, ele estava em um mundo preto e branco. Neste mundo, não havia acima ou abaixo, esquerda ou direita. Este era um mundo que, se ele não tivesse se acostumado, facilmente teria se perdido aqui. Neste mundo, tudo o que existia era o branco da existência e a cor negra, que eram a própria existência dos indivíduos. Vamos matá-lo rápido e silenciosamente. Agares pisou no nada e, com impulso, voou em direção ao indivíduo sombrio. Sua mão direita era completamente demoníaca e tinha garras afiadas com um miasma negro saindo dela. Tudo era tão desnecessariamente lento. A velocidade não interagia como o mundo real neste lugar, e quando a garra estava prestes a alcançar a mancha preta, ele usou seu poder novamente.
Os sentidos de Victor, que estavam em alerta máximo, rugiram. O mundo ao redor de Victor desacelerou e ele rapidamente caiu de costas no chão. Ele olhou para cima e viu uma garra demoníaca aparecer do nada no espaço. Ele observou esse fenômeno por alguns milissegundos na tentativa de entender algo, até que a garra de repente desceu em sua direção. Rumble, rumble. Victor desapareceu novamente e apareceu longe do Duque demoníaco. Victor olhou para o Duque com um olhar perigoso. Sua velocidade também não é ruim. Claro, ele é mais lento que eu, mas ainda não é ruim. O que é preocupante e divertido. Afinal, ele não está usando sua verdadeira forma e todo o seu poder. Não é de admirar que Morgana odeie lutar contra você, demônio. Estou tendo a mesma sensação de você, vampiro. Os dois seres se enfrentaram com visível tensão no ar. Victor não poderia tomar a ofensiva porque se ele atacasse, o demônio poderia colocar alguma parte de seu corpo em outro plano de existência e atacá-lo de uma forma que ele não perceberia até o último minuto. O demônio não podia atacar descuidadamente porque estava claro que seu inimigo tinha informações sobre ele. Além disso, ele olhou para a espada coberta de sangue. Se fosse qualquer outro inimigo, ele atacaria como de costume sem se importar com o mundo. Mas quando você estava lutando contra alguém capaz de destruir sua alma, atacar descuidadamente era tolice. Esse impasse continuou até que Victor ouviu um pequeno barulho vindo de um aparelho em seu ouvido. Este era um código que dizia, missão cumprida. E isso era tudo que Alucard esperava. Obrigado por sua hospitalidade, Duque Agares, mas eu tenho que ir agora. Você acha que vou permitir que você escape, vampiro? Ele rosnou com visível aborrecimento. Você sabe? Magia é uma coisa maravilhosa. Antes, eu odiava magia, mas percebi que odiava porque não podia usá-lo. Um círculo de magia negra apareceu na mão de Victor. Emily gritou em choque quando olhou para o círculo de magia negra na mão de Victor. O fato de Victor usar magia chocou mais do que a luta em si. Afinal, ela não podia ver a luta. Eu sabia que ele poderia usar por causa da benção da minha avó, mas... Isso ainda é ridículo. Isso é besteira. Ver um estranho dizer que tinha a benção da avó era uma coisa. Agora ver o suposto homem que tinha a benção da avó usar magia, círculo mágico e tudo, mesmo que ela já soubesse disso antes, era chocante. Afinal, apenas bruxas podiam usar magia. Mas hoje em dia, mudei minha opinião sobre magia. Cara, eu amo magia pra caralho. O sorriso de Victor cresceu e ele apontou a mão para Agares. O círculo mágico se expandiu amplamente e imediatamente Agares ficou em guarda. Um círculo mágico daquele tamanho, algo grande, estava chegando. Morrer. O círculo mágico se expandiu ainda mais. Lumos. Uma grande bola de luz apareceu de repente, iluminando todo o local e cegando temporariamente Emily e Agares, que observavam os movimentos de Victor. Meus olhos. Emily gritou enquanto colocava a mão no rosto. Agares, que estava temporariamente cego, desapareceu rapidamente em outro plano. Ele não ia perder essa chance. Ele apareceu rapidamente atrás de Victor, algo que o homem provou. Ele sabia que Agares aproveitaria a chance que lhe foi dada, e era isso que ele queria que o demônio fizesse. Assim que a mão de Agares estava prestes a perfurar a nuca de Victor, Victor se abaixou e o ataque do demônio errou. Sons de relâmpagos foram ouvidos, e o vampiro havia desaparecido de cena, levando Emily com ele. Aparecendo no mundo real com uma expressão irritada, Agares olhou para o suposto ataque. Vendo que era apenas um feitiço de luz ridiculamente grande, ele se sentiu humilhado por ter sido enganado. Ele gira a mão no ar e o suposto ataque é destruído. TSK, eu prevejo Baal me provocando sobre este incidente. Eu deveria ter usado toda a minha força desde o início. Mas ele também não estava usando sua força, e se a batalha aumentasse demais, Emily estaria em perigo, e se o filho da rainha das bruxas fosse prejudicada, os planos do rei iriam por água abaixo. Após refletir um pouco sobre a luta, Agares bufou e resolveu não pensar muito. Perder Lilith Anderson foi uma coisa ruim, mas não é um problema. Afinal,
Diablo colocou uma contramedida nos dois herdeiros caso algo assim acontecesse. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.